Vamos então juntos nos voltar para aquele que é a razão do nosso viver, o nosso sol, o nosso guia, o nosso modelo, nosso mestre maior, nosso Pai espiritual. Mestre amado Jesus, louvado seja, Senhor, por toda a eternidade. Louvado seja Deus, nosso Pai, nosso Criador. Aqui nos reunimos, Mestre, em Teu santíssimo nome, contando com a Tua inspiração, com a Tua proteção, que nos chega através dos nossos amados benfeitores espirituais, vossos abnegados servidores, que aqui também se disponibilizam para nos ajudar neste esforço de estudar o Teu Evangelho, de melhor compreendê-lo, para melhor senti-lo também, e estarmos mais próximos de Ti. Te pedimos inspiração para o nosso Rodrigo, que conduzirá o nosso estudo desta noite, e para nós outros, que tenhamos as nossas possibilidades de compreensão ampliadas pela Tua misericórdia, pela Tua sabedoria, Senhor. Assim te pedimos permissão, Mestre, para iniciarmos os nossos estudos desta noite, desejando paz e bem para toda a humanidade, nossos irmãos. Que assim seja. Então, vamos pedir aqui para Rodrigo. Aliás, primeiro vamos aqui ver qual é o tema. Eu estou no site do NEFA, é só clicar aqui nesse Programação, e temos já então aqui a nossa programação da semana. Hoje, dia 8, Rodrigo abordará os dois tópicos, mostarda e fermento, e depois a semente, no volume 5 de Pastorino. Eu vou aqui pedir para Rodrigo, deixa eu localizá-lo aqui, né? Rodrigo, aqui, ativar o som. Ok, Rodrigo, deixa eu ver aqui para você ativar o vídeo também, só um minutinho. Iniciar vídeo. Pronto, Rodrigo. Boa A palavra noite. está contigo, meu irmão. Boa noite, Simval. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Hoje, como o Simval bem disse, nós abordaremos aqui nos nossos estudos de Pastorino dois capítulos. Primeiro, mostarda e fermento, e o segundo, a semente. E nestes dois capítulos, Pastorino ele aborda alguns aspectos do Evangelho, algumas particularidades no Evangelho que dizem respeito essencialmente à busca do espírito do ser humano, do espírito encarnado, do espírito como uma criatura criada por Deus, de um modo geral, na sua busca pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. É um tema, um ponto muito vago em alguns momentos para as nossas limitações, para as nossas capacidades de compreensão do que de fato representa o reino de Deus, do que de fato representa o reino dos céus. E Pastorino aqui ele nos traz
algumas particularidades na linguagem de Jesus Cristo, que com toda a sua bondade, com toda a sua sabedoria, compreendendo as nossas limitações, tratou de abordar esta temática, não deixou de abordá-la, mas tratou de abordar este tema com o devido reconhecimento das nossas incapacidades de compreender o que ele quer, o que ele quis nos dizer e o que ele quer nos dizer ainda. Então, fizemos essa breve introdução aqui para a gente já partir deste ponto, ou seja, o resumo do foco central destes 2 capítulos é a busca e a compreensão, ou melhor dizendo, a compreensão e posteriormente a busca do que seria, do que é o reino de Deus e o reino dos céus. Então, no capítulo a mostarda e fermento, aqui, de acordo com o Pastorino, segundo o Pastorino, a retratação de Mateus, de Marcos e de Lucas, e escolhemos aqui abordar pormenorizadamente o Evangelho de Lucas neste aspecto. Então, Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 22, nos diz o seguinte: disse então, a que é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta, e que cresceu e se tornou árvore, e as aves do céu nidificaram em seus ramos. E de novo disse, aqui comparei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha de trigo, até que fosse toda levedada. E passava pelas cidades e aldeias, ensinando e jornadeando para Jerusalém. Então, aqui é o texto evangélico, propriamente dito, e Pastorino inicia a sua escrita a respeito deste tema, nos dizendo que Mateus, e aqui há também, como eu abordei, a menção de Mateus, feita por Mateus a esta passagem evangélica. Então, Mateus, ele relata simplesmente as pequenas histórias, que Pastorino chama de historietas. Por outro lado, Lucas e Marcos precedem essas histórias de uma interrogação natural a respeito deste tema, uma interrogação natural e também espontânea. Como se Jesus Cristo, como se o Cristo cercado de seus discípulos, os introduzissem em seu próprio pensamento, ou seja, fizesse uma introdução daqueles que estão lhe cercando no seu próprio pensamento, para que eles possam se situar na interlocução, e é como se pedisse a eles a colaboração para os exemplos a citar. Ou seja, no texto de Mateus, há apenas o relato da história, apenas o relato do momento evangélico, do fato evangélico, da circunstância evangélica. No texto de Lucas e Marcos, por outro lado, há uma verdadeira introdução nesta passagem evangélica, feita por Jesus, dos seus discípulos. Jesus introduz os seus discípulos neste ponto evangélico, nesta passagem evangélica, colocando-os cientes e a par de toda aquela temática, de toda aquela circunstância. Então, Jesus cita os seguintes exemplos, que comparemos o reino de Deus. Em Mateus, a expressão ela é substituída por céus. Então, Mateus faz uma divisão, ele faz uma diferenciação, ele não chama de reino de Deus, ele chama de reino dos céus, já que essa palavra sagrada, Deus, ela não devia, entre os judeus, ser proferida em vão. Então, para Lucas, na condição de pagão, e para Marcos,
que escreve também entre os pagãos de Roma, não havia, portanto, a representação de um motivo de escrúpulo, ou seja, Lucas e Marcos usavam sem maiores problemas a expressão Deus ou a expressão reino de Deus. Mas, para Mateus, era melhor utilizar a expressão reino dos céus. E aí, observa Pastorino que, por falar em Marcos, ele faz uma observação a respeito do estilo de Marcos nessa parábola. E aí ele faz, inclusive, uma constatação que pode se confundir com crítica ou uma compreensão a respeito da personalidade de Marcos, das características pessoais do evangelista. Então, Pastorino observa aqui que nessa parábola, a linguagem de Marcos, ela se revela um tanto quanto confusa e infantil, como características da personalidade expressiva dele. Como se esta parábola fosse escrita ou estivesse sendo escrita por um aluno iniciante. E aí ele faz a observação de que estas características da escrita de Marcos talvez seja uma decorrência das dificuldades que ele tinha de manusear o grego, tendo em vista que ele era alguém que só manejava o aramaico. Então, esta dificuldade na compreensão e na expressão de um outro idioma talvez revele estas características aqui da linguagem um pouco infantil e confusa, segundo o autor do evangelista Marcos. E aí ele observa que Mateus é o mais completo de todos eles. E deste ensino, Lucas registrou, numa condição mais concisa, ele fez questão de observar e de registrar apenas o que era essencial a essa memória dessa lição aqui. Então, aqui há algumas características da escrita, das escritas dos evangelistas, e aí ele avança no tema, Pastorino, nos trazendo a observação de que a primeira parábola que aborda a questão do grão de mostarda, ela fala sobre esse grão de mostarda, e aí ele retrata que era um arbusto característico daquela região, comum na Palestina, e que se multiplicava na região do lago de Tiberíades. E aí era o pé de mostarda, representava um pequeno arbusto de 3 a 4 metros, então ele faz apenas essa pequena introdução a respeito deste arbusto, para que a gente possa compreender a essência do conteúdo trazido por Jesus Cristo. E essa semente de mostarda, ela servia de alimentos para pássaros de um modo geral. E ela é realmente minúscula, essa semente de mostarda. Por que ele faz essa observação? Para que a gente possa compreender melhor, a partir do momento que a gente entende do que se trata, aquele arbusto ou aquela semente, para a gente compreender melhor o que quer dizer Jesus Cristo ou o que quis retratar Jesus Cristo através dessa parábola. Então, ele menciona aqui que há outras passagens evangélicas que abordam a questão do grão de mostarda ou da semente de mostarda, e há, inclusive, lá em Mateus 17:20, quando Jesus aborda a questão da fé e nos disse que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí há essa passagem lá em Mateus 20. Então, percebam que não é um objeto como nada de Jesus, né? Não é um tema ou um ponto que fugia da realidade material daquelas pessoas, e como ele, com a sua capacidade enorme de transformar em realidade aspectos muito abstratos e muito difíceis de serem compreendidos, dadas as nossas limitações, dadas as nossas profundas limitações. Então, ele avança nesse ponto, nos dizendo que a interpretação comum é que Jesus Cristo, nesta parábola, ele salienta, ele ressalta que a vida espiritual, que a realidade espiritual do indivíduo, mesmo iniciando-se
pequenina, mesmo muito pequena, como uma semente de mostarda, cresce enormemente, se desenvolve enormemente. Algumas outras pessoas aplicam esta parábola ou este ensinamento de Jesus Cristo ao cristianismo. Alguns fazem a analogia entre esta parábola e o cristianismo propriamente dito, que iniciaria-se em pequeno grupo, por meio de pequenas reuniões de pessoas, mas que ia ou que foi se expandindo de forma exponencial por toda a Terra. Tá? Então, há essa diferença de interpretação. Alguns interpretam essa parábola como se fosse uma menção ao cristianismo, e outros como se fosse uma compreensão do desenvolvimento do próprio indivíduo. Então, essa imagem aqui da mostarda e do desenvolvimento, do seu desenvolvimento, ela já foi empregada por Ezequiel, está lá em 17:23 e 31:6, também por Daniel, mas foi em Jerônimo que houve um desenvolvimento maior da compreensão deste tema, em que ele arrisca que a semeadura é feita na própria criatura, no coração, e quem semeia é a inteligência e a alma. Então, a segunda parábola é a parábola da mulher que faz o pão. E sai da questão da mostarda e parte para a mulher e o pão. Mas a essência, nós vamos perceber, inclusive Pastorino faz essa observação, a essência é a mesma. Então, a segunda parábola é a da mulher que faz o pão, que era um costume tradicional na Palestina e naquelas pequenas aldeotas, inclusive na própria Europa. Ela esconde, entre aspas, a mulher esconde o fermento na massa da farinha de trigo, em quantidade pequena de fermento, mas isso já é o necessário, é o suficiente para que essa massa possa crescer até o dobro de quantidade, e à medida que aumenta essa quantidade de fermento, cresce ainda mais aquela massa, mas para que o pão fique gostoso, para que o pão fique saboroso, é necessário que essa quantidade não seja elevada. É preciso que haja um limite, uma dosagem nessa quantidade de fermento, senão ele não fica com um gosto bom e ele mofa com mais rapidez. Veja que interessante, porque quando a gente for abordar com mais profundidade a observação de Pastorino, a gente vai compreender que tudo isso se interliga. Então, essas duas exposições aqui a respeito da mostarda e a respeito do fermento, elas transportadas para uma realidade mais profunda, elas nos trazem ensinamentos igualmente profundos. Então, a interpretação profunda, segundo Pastorino, nos revela que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não pode ser definido com palavras humanas. Daí porque só ter sido revelado por Jesus Cristo por meio de comparações e parábolas. E isso é fundamental, é um aspecto fundamental dos ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele é tão extraordinário que ele consegue transformar em realidade prática temas absolutamente profundos e difíceis de ser compreendidos. É muito difícil a gente explicar para alguém algo abstrato. É muito complicado a gente transformar ou transportar para a realidade, para a nossa realidade prática, algo que é profundamente abstrato. Então, se em determinados, ou em qualquer ramo do conhecimento, há temáticas que são abstratas e que a gente não consegue compreender na vida prática, se a gente fizer esse exercício, a gente vai se colocar, mesmo com todas as nossas limitações,
no lugar de Jesus, lidando com pessoas do nosso nível, para ele fazer esse esforço de transformar em realidade o que ele precisava ensinar. Então, ele pega a ideia do reino de Deus, do reino dos céus, que é algo absolutamente profundo e difícil de ser dimensionado, e ele coloca aquilo dentro de uma embalagem, dentro de uma roupagem, por meio de parábola, ou seja, essa roupa que ele dá aquele ensinamento é uma parábola, ou seja, ele pega um tema cotidiano, um tema da realidade daquelas pessoas, e transmite aquele ensinamento para que aquelas pessoas, de modo que aquelas pessoas consigam interpretar e compreender o que ele quer dizer, ou o que ele quer ensinar, o que ele desejou ensinar. E isso é extraordinário, porque se eu perguntar para a Simval e para qualquer uma das pessoas aqui, certamente elas não saberão me responder, inclusive eu, se eu questionar o que é ou o que representa o reino de Deus. O que é o reino dos céus. Certamente a gente não vai conseguir dimensionar, mas Jesus conseguia dimensionar e transportar isso para a realidade daquelas pessoas. Então, ele fazia essas comparações por meio de parábolas. E aqui, segundo o Pastorino, é dado justamente um complemento a essas parábolas que comentamos, né? Foi dito lá nessas parábolas que o reino dos céus era semelhante a um tesouro oculto no campo, semelhante a uma pérola mergulhada no oceano, semelhante também a uma rede que apanha muitos peixes, isto é, localizava nela o encontro do reino no centro cardíaco. Mas, segundo o autor, talvez houvesse ainda algumas dúvidas por parte dos próprios discípulos, ou seja, ele veio aqui trazendo sucessivas passagens evangélicas, sucessivas menções ao reino de Deus por Jesus Cristo, mas percebam a dificuldade, mesmo os discípulos não estavam compreendendo o quão grandioso era aquilo e não conseguiam entender o que o reino de Deus representava, o que o reino dos céus representava. E aí, ele observa que Jesus Cristo parece, então, encontrar alguma dificuldade em traduzir em palavras humanas, em traduzir em conceitos intelectuais, a verdade profunda, tendo em vista a nossa pobreza de linguajar e a nossa profunda limitação intelectual, a nossa profunda limitação cognitiva. Então, os próprios discípulos não conseguiam dimensionar o que é o reino de Deus. E nós, certamente, não conseguimos também dimensionar o que é o reino de Deus. Certamente, a gente vai descambar para o reino de Deus como algo circunscrito, como um lugar territorialmente delimitado ou territorialmente bem definido. E a igreja tratou de abordar este aspecto colocando ou fazendo uma espécie de conexão entre o céu e o reino de Deus, entre um ambiente circunscrito e o reino de Deus. Mas certamente não é isso que quis dizer Jesus Cristo. O reino de Deus não é um lugar definido em que a gente vai chegar a partir do momento que evolui, vai bater na porta e vai entrar lá nesse reino dos céus. Não é a isso, com certeza, que Jesus Cristo quis se referir quando abordou a ideia do reino dos céus. O reino de Deus, então, é o Cristo interno. E, embora seja um átomo espiritual, ao ser encontrado, dá a possibilidade de encontrar-se, o infinito e o eterno. Dá a possibilidade de mergulhar-se no inespacial e no atemporal. Então, em realidade, o reino dos céus é inespacial, ou seja, não está localizado num perímetro ou
numa circunscrição espacial bem definida, bem delimitada, e também não está circunscrito no tempo. A gente não pode dimensionar o reino de Deus de acordo com a nossa ótica de tempo e espaço, a nossa visão de tempo e espaço. Ocorre que o ponto de partida pode ser o infinitamente pequeno, ou seja, o grão de mostarda. Mas o ponto de chegada, o reino de Deus, é infinitamente grande. A ideia do crescimento de algo pequeno, ou seja, que se inicia com um grão de mostarda e chega a algo grande, do ponto de vista de dimensão, essa ideia é trazida também com o fermento, com a ideia do fermento. Ou seja, o ensinamento da mostarda se aplica também ao ensinamento do fermento, que seria o encontro sublime que age na criatura como o fermento na massa de farinha de trigo. Isso é, que faz crescer espiritualmente de maneira inesperada. E isso é muito interessante, porque as duas imagens, elas visam explicar a mesma ideia básica. E uma observação aqui de Pastorino é que essa dificuldade de compreensão do que é o reino de Deus não se dá por razões de dificuldades de Jesus Cristo em transmitir aquele ensinamento, em achar termos para ajustar aquele ensinamento à nossa realidade. Essa dificuldade de compreensão do reino de Deus é uma dificuldade nossa. Não é uma dificuldade de Jesus Cristo de explicar, é a dificuldade do aluno de entender. E isso é fundamental, porque a gente costuma cair no senso comum ou na compreensão mais rasteira de que os ensinamentos de Jesus Cristo são muito abstratos e, por essa razão, a gente não consegue compreender. Como se a linguagem de Jesus fosse uma linguagem que proporcionasse dificuldade de compreensão. Não. O que causa dificuldade de compreensão é a nossa limitação intelecto-moral. A gente se impõe dificuldades de compreensão às falas de Jesus Cristo ou aos ensinamentos de Jesus Cristo. Percebam que ele sempre se esforçou para nos ensinar, para nos transmitir o conhecimento de forma mastigada. E aí eu questiono, quantos foram os professores em nossa vida, sobretudo na universidade, em que já se lida com pessoas adultas e envolvidas com suas realidades profissionais e pessoais, em que não se dá tudo tão mastigadinho assim. Quando nós encontramos professores que transformaram ensinamentos profundos e de difícil compreensão em um alimento já mastigado para a gente entender. Isso dá o tom do desejo profundo de Jesus Cristo de nos ensinar da melhor maneira possível. Porque ele poderia simplesmente transmitir ali a ideia dele, a compreensão que ele tem do que é o reino de Deus. Mas ele se preocupou não com a mensagem dele, mas ele se preocupou com o que a mensagem dele geraria nas pessoas, com a compreensão que as pessoas teriam na mensagem dele. E isso é muito interessante, porque a gente muitas vezes não tem essa dimensão do ensinamento de Jesus Cristo. Ou seja, posiciona aqui Jesus Cristo num lugar de um verdadeiro mestre, um verdadeiro professor. E aí ele aborda a questão da escola iniciática de Jesus Cristo. Então percebam como esta cultura e este ensinamento é mastigado para nós, para a gente compreender. E mesmo assim a gente cria um monte de subterfúgios para não compreender o que Jesus Cristo quis nos dizer. Porque se ele transformava tudo aquilo em parábolas que faziam parte da realidade daquelas pessoas
Se mesmo assim as pessoas não aprendiam, ora, de que forma elas poderiam aprender? Imagine se Jesus Cristo passasse a abordar o reino de Deus com termos científicos, a abordar a reencarnação com termos científicos, a pluralidade de mundos habitados com termos científicos. Imagine como seria. Aquelas pessoas não iriam compreender, porque já não compreendiam a linguagem de Jesus utilizada por meio de parábolas. E isso é essencial, isso é fundamental na interpretação. E aí, avançando no estudo de Pastorino, a gente vai tratar agora do capítulo cujo nome que carrega é A Semente. E aí, Pastorino traz apenas Marcos e depois a gente vai ver porque consta aqui apenas Marcos. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. E dizia, assim é o reino de Deus, como um homem que lança a semente na terra e, durma ou desperte, de noite e de dia, a semente germina e cresce. Como? Ele não sabe. A terra frutifica automaticamente. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o trigo cheio na espiga. Cada vez que entrega o fruto, imediatamente envia a foice, porque chegou a colheita. Por que consta apenas Marcos? Porque essa parábola aqui, da semente, é uma parábola que consta apenas em Marcos. Ela é simples na sua linguagem, simples nas suas palavras, mas ela é absolutamente profunda no seu sentido íntimo, no seu sentido interno. Então, consta aqui, nesta parábola, a comparação entre o reino de Deus e um homem que lança a semente na terra e vai a seus afazeres corriqueiros, aos seus afazeres do dia a dia. Essa semente lançada na terra, ela germina, ela cresce, ela frutifica, porque a terra em si produz automaticamente. Então, madura a espiga do trigo, basta apenas colher. E, avançando aqui no estudo, Pastorino nos traz que mais um dos ensinos crísticos, mais um dos ensinos de Jesus Cristo, referentes ao reino dos céus, referentes ao reino de Deus, procurando dar a nós, procurando dar a este ensinamento, melhor dizendo, por meio de comparações, percebam de novo uma nova comparação feita por Jesus Cristo, uma ideia de como cresce em nós, espíritos, a parte espiritual propriamente dita, e de como se desenvolvem também os passos iniciáticos. E aí ele avança. O homem, qualquer que seja, qualquer um de nós, lança a semente na terra e de dia ou de noite, esteja ele dormindo, esteja ele acordado, o crescimento é inevitável. O crescimento é silencioso, mas é eficiente. Ele se realiza. Como isso ocorre, não se sabe. O homem não sabe, nós não sabemos como há o crescimento dessa semente. E a imagem perfeita para demonstrar a incapacidade intelectual de nós compreendermos e de penetrarmos nos segredos da autorrealização nos limita na compreensão dessa parábola ou na compreensão do que quer nos dizer essa parábola. Então, essa semente, ela pode ser compreendida como a semente que é lançada na terra e que se desenvolve no interior do coração do homem, e isso o homem ignora. Entretanto, o fato é o seguinte, a planta,
ela germina, ela cresce, ela floresce e ela frutifica. Por obra de quem? Não se sabe. De modo automático, como um átomo espiritual, centelha divina, residente no coração do homem. E aí avança Pastorino, e aí ele faz 7 especificações a respeito desse tema, uma compreensão mais profunda. A semente, que seria a razão personalística, que seria o intelecto, é enterrada. Essa semente é enterrada, mergulhada na individualidade do nosso coração, que é o mergulho ou batismo, segundo Pastorino. Essa semente se desfaz pela humildade no seio da terra. A personagem ou a personalidade se aniquila e morre, ou seja, se o grão não morrer, lá em João 12, 24, reconhecendo a superioridade da individualidade a qual se entrega, confirmando o seu desejo inicial, a confirmação. Ou seja, essa semente, ela se desenvolve pela humildade e a personalidade do indivíduo, que é algo externo para nós, que é aquilo que a gente exterioriza como personalidade, como personagem criado por nós para se expressar no mundo, ela vai se aniquilando para dar lugar à superioridade da individualidade. E aí ela se entrega a essa individualidade. Ou seja, sai a personagem e entra o eu profundo, segundo a minha compreensão aqui do texto de Pastorino. E com esse ato voluntário de anulação de si mesmo, ou seja, negue-se a si mesmo, negue a sua personalidade, negue a sua personagem, ou seja, aquilo que a gente pode expressar para as pessoas como características da nossa personagem, porque nós somos um personagem, mas em essência nós somos aquilo que está no nosso íntimo. O que a gente expressa é o que a gente criou como personalidade, como personagem aceitável para lidar numa vida em sociedade. Mas o que nós somos está no nosso íntimo. E esse nosso íntimo, que é a semente, ela vai germinar e vai se desenvolver se a gente, num gesto voluntário de humildade, reduzir ou aniquilar a nossa personagem, a persona, para desenvolver o nosso íntimo, que é o nosso eu interior, algo profundo. E aí, quando a gente desenvolver isso num ato voluntário, como uma semente que se desenvolve na terra, graças aos impulsos que ela recebe, como água, como a água, como o ar, como o fogo, que é o sol, né? A temperatura, a energia, a luminosidade, ou seja, todos esses impulsos são os impulsos que nós recebemos como eu interior, como auxílios no nosso desenvolvimento espiritual em busca do reino de Deus. E aí, então, num gesto de humildade, num ato de humildade, de diminuição da nossa personalidade ou personagem externa, a gente consegue germinar e crescer e se desenvolver, tornando-nos espigas, prontos a sermos colhidos. Ou seja, essa parábola, ela evidencia ou ela expressa a ideia de que para acessarmos o reino de Deus, não é necessária uma busca externa. É necessária uma busca interna. É necessária uma introspecção do indivíduo, diminuindo a sua personalidade ou a sua personagem expressa, aquilo que a gente expressa para as pessoas, que normalmente é muito frágil e é muito apegado a aspectos materiais. Então, eu, Rodrigo, sou uma personagem que me expresso no dia a dia, mas não necessariamente o meu íntimo, não necessariamente a minha personagem reflete o que há no meu íntimo, mas é preciso que, para eu buscar o reino dos céus, o reino de Deus,
esse meu íntimo seja aflorado, e a personagem seja descaracterizada, ou diminuída, ou aniquilada, segundo o próprio Pastorino aqui, para que haja a germinação dessa semente e que possa se transformar em fruto para posteriormente ser colhido. Então, perceba que Jesus Cristo finaliza a parábola com a ideia de que quando houver a transformação completa da semente na espiga do trigo, será dada a foice. E se a foice foi dada, se a foice foi concedida, é porque chegou a hora da colheita. Então, essa busca no reino dos céus é uma busca por meio da introspecção do indivíduo. E quando ela chegar, nós saberemos perfeitamente que esta hora chegou. Porque nos será concedida ou nos será disponibilizada a foice para a colheita. Então, Jesus ensinou porque ele já tinha percorrido todo este caminho interior. E a ele já tinha sido concedida a foice para a colheita da vivência absoluta no reino dos céus, no reino de Deus. E nós estamos muito distantes do acesso ao reino dos céus, porque nós ainda vivemos cristalizados nesta personalidade exterior, nesta personagem externa, que a gente faz questão de se apegar a ela e não desgrudar, não desgarrar dela, mas é apenas desgarrando dela que a gente vai acessar pouco a pouco o reino dos céus, que em realidade mora dentro de nós mesmos, segundo a compreensão de Pastorino. Mas ele mora, reside dentro de nós, mas a gente precisa acessá-lo. Então, esse reino dos céus, esse reino de Deus, não é, repito, um ambiente circunscrito dentro de uma lógica de espaço e tempo. É um ambiente interno do indivíduo que só pode ser acessado e vivenciado se houver esse movimento voluntário de germinação dessa semente. E aí, dessa forma, Pastorino encerra este capítulo aqui da semente.